Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nessa semana estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador do Partido dos Trabalhadores, Carlos Leite. Carlos Leite, é um prazer estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso cenário. Eu que agradeço, Carlos Zaino, e é um prazer também para mim estar aqui novamente na Local TV, que tem proporcionado oportunidades para a gente estar dialogando com a população. Hoje nós vamos falar de um assunto que já há algum tempo está mexendo. Aliás, nós vamos falar de CPI. E CPI nos últimos tempos, depois de muitos anos sem acontecer na Câmara de Sorocaba, na Câmara dos Vereadores, nesses últimos, no ano passado e agora nesse ano, cresceu muito a quantidade. E você é presidente de uma delas, de uma comissão parlamentar de inquérito que investiga o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. No momento, agora, aparentemente se normalizando, mas no momento que foi crítico até um mês atrás, com aquele calor danado e muita gente sem água e uns, inclusive o próprio prefeito Panunzio, dizendo que era falta de investimento das administrações anteriores, os outros dizendo que é falta de planejamento, e vocês instalaram essa CPI e você preside. Como é que está, em que pé que está isso, Carlos Leite? Olha, Laino, a CPI, você mencionou muito bem que nos últimos anos ela teve assim, um crescimento, né? Essa nova legislatura, eles estão usando mais esse instrumento que é de direito do vereador, que é a CPI de estar investigando fatos. E a crise no abastecimento ou a crise na falta de investimento do SAI levou sim ao vereador França, o Francisco França, que é do Partido dos Trabalhadores, diante dessa reclamação geral, convidar mais vereadores a abrir essa CPI. Então nós precisávamos de 7 assinaturas, conseguimos as 7 assinaturas e os 7 membros me elegeram eu como presidente da CPI. Uhum. Então, no momento eu sou o presidente e o relator é o vereador Pastor Apolo. A CPI ela vem caminhando, ela já teve 3 oitivas, que é depoimentos de integrantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no qual a gente está caminhando na grande expectativa de trazer à população uma transparência e relatar o porquê sofremos com a falta de água, né? Você também relatou aí que o nosso prefeito teve na imprensa, nos jornais, anunciando que se estava faltando muita água na Zona Norte ou a outras regiões da cidade é porque faltou investimento. Uhum. Então, para isso que a CPI foi criada, para ver realmente quem é que está correto. Houve investimento ou não houve? A gente sabe, a gente que anda aí para a rua e vive o dia a dia da cidade, que realmente a questão do planejamento e da falta de investimento, isso é ponto pacífico, isso existiu. Eu falo especificamente da região onde eu moro, da região dos morros, lá na Caputera, que até alguns anos atrás era uma região de chácaras de lazer de final de semana. Hoje, inverteu absolutamente essa situação, muita gente foi morar naquela região e é óbvio que o consumo aumentou. E ninguém pensou, não, ninguém mexeu na questão do abastecimento, de aumentar a distribuição, de aumentar o abastecimento, e a gente fica quase que o ano inteiro durante o dia sem água. A água é à noite, a gente ouve a caixa sendo enchida novamente, e as pessoas tratam isso com uma naturalidade, falam assim, aumentou a população. E como é que vocês, vereadores, e eu acho que essa legislatura está sendo diferente em vários aspectos. Eu acompanhei várias legislaturas, eu nunca vi tanto veto de um prefeito, que nem essa, nunca vi tanta CPI, e o trabalho de vocês, no meu modo de entender, está sendo sem muito alarde, sem aquela pirotecnia, ele está sendo mais profícuo, mais específico, vocês estão trabalhando de verdade, sem bater muito bumbo, que nem a gente diz na gíria. Como é que vocês conseguem, principalmente vocês da oposição, acompanham a administração quando ela fala isso e não tomam uma decisão? Olha, cada CPI ela tem
um jeito específico de se tratar essa CPI. Né? Um outro repórter de uma outra emissora também fez uma pergunta parecida com essa, admirado do trabalho que essa nova legislatura está realizando. Então, no meu caso, como eu sou um vereador de primeiro mandato, a gente já tinha acompanhamento político e tal, nós estamos, além de estar chamando os depoentes na oitiva, nós estamos também visitando os locais. Nós fizemos uma visita lá na represa do Cremente, que é uma subestação da Itupararanga, e é essa represa que fornece 80% da água aqui para Sorocaba. Então nós tivemos em loco, lá eu, assessores, outros vereadores da CPI, e constatamos várias irregularidades que acabou gerando um relatório extremamente importante. E tivemos também agora recentemente na estação de tratamento de água aqui do Cerrado, que abastece quase que Sorocaba toda. Sim. E lá também verificamos que, você comentou muito bem agora, que falta planejamento. Então, várias regiões da cidade hoje não são atendidas com decência à água, com capacidade suficiente, porque as bombas que dão pressão lá para levar água até a Zona Norte e outras regiões da cidade, faziam mais de 20 anos, ou segundo o diretor que nos acompanhou lá, que não tinha troca das bombas. Hoje, Sorocaba está ficando sem água aos domingos, e a população sabe disso, que hoje acaba numa região, outra acaba no outro dia, numa outra região, porque está havendo essa substituição. Então, está evidente que faltou planejamento e investimento na questão da distribuição. Os condomínios aumentaram? Aumentaram. As casas, os apartamentos, né? Eu sou ali da Zona Leste também, da onde você mora, mas temos lá a Zona Norte que tem milhares de apartamentos e não houve um estudo técnico do SAI se essa capacidade que hoje está tendo de novas moradias era suficiente 5 bombas para atender. Eu vou fazer um breve intervalo aqui no nosso cenário e volto logo em seguida, porque a próxima pergunta, a resposta eu tenho certeza vai ser um pouco mais longa. Então nós já voltamos já com o cenário dessa semana, conversando com o vereador Carlos Leite, aqui na Local TV. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Clouds of sulfur in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak, warfare. We could have had it all. O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o vereador Carlos Leite, do Partido dos Trabalhadores, falando especificamente sobre a CPI do SAI, CPI, uma comissão parlamentar de inquérito instalada na Câmara Municipal, que está tendo seu encaminhamento, suas oitivas, suas sessões, enfim. Mas hoje vocês têm um foco em algumas coisas, e tem muita coisa do SAI que a gente ouve, que eu entendo que também precisam ser apuradas. Você acabou de falar no bloco anterior da estação de tratamento de água lá, Dr. Armando Panunzio, lá na Avenida General Carneiro, a mais antiga, que abastece a maior parte da cidade de Sorocaba. Há alguns anos atrás, a ex-vereadora professora Tânia Bacelli, também do Partido dos Trabalhadores, esteve fazendo uma visita e constatou que a perda de água na hora entre a captação, o tratamento e a distribuição era uma coisa enorme, por conta, logicamente, de equipamento, da própria maneira da distribuição. Esse é um ponto.
Hoje nós temos uma outra questão que mais cedo ou mais tarde vai ter que ter alguma explicação sobre sobre as obras paradas da estação de tratamento de esgoto de Aparecidinha, que o Ministério Público, a Justiça, fizeram uma intervenção, porém a administração diz que não pode fazer nada enquanto tiver nessa questão. Como é que isso daí também vai entrar na CPI? Isso também vai ser tratado, Carlos? Sim, isso é uma coisa, é um imbróglio judicial que a gente chama lá, né? Quando você fala do ETA lá da General Carneiro, nós estivemos pessoalmente lá visitando e realmente as obras começaram. O SAI fez um contrato com uma empresa ECL, Construções, Engenharia e Construções, de 29 milhões de reais. As obras não foram terminadas, começaram e não foram. Essa empresa é a mesma que estava também lá na Aparecidinha. Essa empresa simplesmente desapareceu, né? Não terminou as obras. O SAI, apareceu isso já num depoimento lá da CPI, nós vamos encaminhar todos esses relatos ao Ministério Público, que o SAI pagou mais de 10 milhões e não sabe no que foi pago. Essa mesma empresa, ela estava com o compromisso de ligar a água do Cremente, que é a represa que abastece Sorocaba, na reforma de uma adutora. Tem 4 adutoras lá. Hoje nós estamos trabalhando, o SAI trabalha apenas com 3 adutoras. Uma de 1938, outra de 1958 e outra mais recente. E essa 4ª adutora, ela está totalmente inativa, sem funcionamento, não está passando água. Por quê? Essa ECL, a empresa que o SAI contratou, acabou não fazendo o serviço, né? Deixou lá pela metade. E isso que você fala, realmente, o diretor do SAI, o doutor Ademar José Spinelli, também falou, ele falou, nós não podemos mexer porque enquanto está na justiça. Só que fica difícil, como que desde 2012 não conseguiu resolver isso? E tem uma questão que talvez seja pior ainda. Pagou-se mais de 10 milhões, não sabe por quê, para onde, sabe para quem, isso sabe. Para quem sabe. E não poder mexer, principalmente na ET lá da Aparecidinha, começa a deteriorar o que foi feito. Ou seja, a hora que a justiça liberar, vai ter que se gastar mais para acertar o que deteriorou e fazer o final do serviço. Quem paga essa conta? Nós? Quem paga, infelizmente, somos nós, eu, você, todos nós que pagamos os impostos aqui na cidade. E essa preocupação, o Ministério Público vai ter que avaliar com muito critério, porque será que só agora começaram a mexer com a Justiça, se está parado desde 2012? Não era para ter esperado tanto tempo. Então, todos esses prejuízos que está causando, eles estão aparecendo na CPI, né? Lógico que a CPI ela começa de um jeito para averiguar, investigar um caso, mas ela vai aparecendo outros, né? E nessas oitivas que foram ouvidas, o diretor de produção, o diretor-geral do SAI, o diretor de hidrometria, a diretora de tratamento de esgoto, acaba surgindo novos fatos, né? E a gente vai estar encontrando coisas aí que a população precisa saber e Sorocaba não merece ficar numa crise de abastecimento por falta de má gestão. E tem uma outra questão que eu entendo que a população precisa saber e talvez seja a mais importante de todas, é que o SAI é uma autarquia que tem aí aproximadamente 50 anos, foi feita, eu acho que no primeiro governo do Dr. Armando Panunzio, bem lá atrás, antes dos anos 70, e hoje o orçamento do SAI, ou seja, todo o dinheiro que entra e que sai do SAI durante o ano é maior do que todas as cidades, do que o orçamento de todas as cidades da nossa região. Todas que eu estou falando é Itapetininga, Itu, Tatuí, só perde para o orçamento de Sorocaba. Nós estamos falando, eu conversei com o secretário das Finanças, Dr. Aurélio Caiado, ele me falou em alguma coisa próximo de 250 milhões de reais o orçamento do SAI. Por quê? Além do que a gente sempre pagou pelo tratamento da água, né, porque a gente paga pelo tratamento, não é pelo fornecimento da água, vem de Tupararanga, teoricamente é de graça.
nós também, há alguns anos, começamos a pagar o tratamento do esgoto, ou seja, a conta dobrou. E nós temos aí mais de 250 milhões de orçamento. E a justificativa de não ter investimento. Onde está esse dinheiro? A CPI está investigando, eles vão ter que apresentar o que foi feito com tantos recursos que o SAI arrecada. Um fato novo, né, que eu quero já passar aqui nessa última oitiva, isso está gravado lá na Câmara no depoimento, né, que nós não temos tantos devedores assim na cidade. Né? Nós temos mais de 200 mil hidrômetros. O índice de inadimplência é pequeno, porque não tem perdão. Você ficou com 2 continhas atrasadas, o jacaré vai lá e tranca o seu hidrômetro. Né? E sem água ninguém quer ficar em casa. Lógico. Né? Mas nessas últimas oitivas, nós tivemos o depoimento lá falando do Vale de Oxidação, o Valo de Oxidação. Uhum. É aquela estação que tem ali no Éden, você Sim. conhece muito bem, que lá venceu em 2009 um contrato de um pool de empresas, né, que faziam os seus efluentes lá e o SAI não cobrava pelo serviço. Uhum. Então, num depoimento agora recente da oitiva, o SAI informou que só lá nós temos uma dívida de 35 milhões de reais pelas empresas que estão deixando de pagar. Então, não é justo isso, né? É uma injustiça muito grande. O cidadão, o trabalhador, fica 2 meses, vão lá e cortam. E as empresas que têm, lógico, elas geram renda para o município, Lógico. pagam impostos, tudo. Mas ficar uma dívida de 35 milhões e o SAI não age perante uma dívida dessa? Então, a CPI acabou, né? Vai ter que colocar no relatório isso para que medidas judiciais venham a ser tomadas, porque o SAI pertence à cidade. Então, toda pessoa que usa empresa jurídica ou física deve manter suas contas em dias. Nós estamos conversando com o vereador Carlos Leite, do Partido dos Trabalhadores, falando sobre a CPI do SAI. Vamos para um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco do cenário dessa semana. Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada que garantem serviços com extrema qualidade e precisão, sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza. Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul Terraplanagem e Pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. Bidu Casa e Acabamento. Uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o último bloco do cenário dessa semana, conversando com o vereador Carlos Leite, do Partido dos Trabalhadores, falando sobre a CPI do SAI. A parte didática, a CPI foi instalada, ela tem prazo, como é que funciona, o relator tem que entregar o relatório até quando? Então, a CPI, ela tem um prazo definido, no momento que ela é instaurada, ela tem 90 dias para ser concluída. Quando há um acúmulo de informações ou precisando mais depoimento, a CPI pode ser prorrogada por mais 90 dias. Uhum. Então, possivelmente, nós não vamos concluir em 90 dias essa CPI do SAI. Até porque nós temos vários depoentes, temos várias diligências ainda a ser feitas. Então, nós esperamos que, depois dos
180 dias, o relator vai emitir o relatório, vai apresentar à Câmara Municipal na sessão e será encaminhado aos órgãos competentes tudo aquilo que foi ouvido durante as oitivas. Agora, duas questões pontuais aí, que até eu acho que são benéficas para o processo. Hoje, a gente percebe, quem já conviveu e quem viveu, que o SAI é uma autarquia enxuta. A gente não percebe ser um cabide de emprego e nem que esteja inchado de funcionários. É uma quantidade realmente para o trabalho. Uma segunda questão é que a diretoria hoje basicamente é formada por funcionários de carreira, do diretor-geral a toda a diretoria, tirando um ou outro, são todos funcionários de carreira, o que também passa uma expectativa de uma garantia, porque o funcionário, e a gente que viveu lá dentro da prefeitura, conviveu no SAI, conviveu na URBS, sabe que o funcionário público, que essa categoria, ela é valiosa, ela é valorosa, são pessoas que realmente vivem a cidade e vivem para a cidade. Isso facilita um pouco o trabalho de vocês? Sim, hoje tem facilitado bastante, né? Até o momento, nós ouvimos a atual diretoria do SAI. A proposta dos membros da CPI é estar convocando os ex-diretores do SAI, ex-funcionários do SAI, e hoje o que eu pude sentir nas diversas conversas que tivemos, ou no próprio depoimento, é que os diretores de várias áreas do SAI são funcionários de carreira. Né? O próprio Gerardo Ademar, que tem mais de 25 anos de SAI. Isso facilita muito e a gente percebe assim no diálogo que nós temos com ele, que eles amam muito aquilo e têm assim, um apreço muito grande. Não que os indicados levavam a coisa sem tanto comprometimento. Né? Vamos verificar isso depois no depoimento. Mas hoje tem colaborado muito os funcionários de carreira que estão com cargo na diretoria. Agora, dando a questão política, muitos, quando se instala uma CPI, aqueles que eventualmente se sintam incomodados com isso, falam que isso aí é ano de eleição, é uma questão política, ou então o PT está querendo fazer isso porque é uma questão política, a oposição. Como é que vocês encaram essas críticas, Carlos Leite? Olha, realmente isso é normal que aconteça, mas eu posso garantir aí como vereador que estou assumindo aí, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores já há bastante tempo e nessa CPI tem vários partidos envolvidos, temos a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas temos outros 4 vereadores que são de partidos diferentes. A oposição pode achar que isso é pontual, é uma questão política. Posso garantir a cada um de vocês que não é, né? Não é uma questão política porque nós vivenciamos essa realidade. E estamos empenhados para que a CPI venha e traga fatos para resolver essa situação que a cidade vive. Se hoje essa CPI existe, é porque houve um caso. E a CPI, como a gente tem muito aprofundado, ela é um momento de investigar, não julgar as pessoas. Nós não estamos julgando se esta administração, ou a do governo passado, ou do outro governo, errou. Nós estamos apontando falhas e quem vai julgar aí é os órgãos competentes. Você falou em alguma coisa aí perto de 180 dias ou 6 meses, né? Nós já estamos daqui a pouquinho entrando no processo eleitoral desse ano, uma campanha pesada, uma campanha que vai movimentar não só a cidade, mas especificamente a Câmara, porque vários vereadores serão candidatos a deputado. Isso atrapalha a agenda dessa CPI e das outras que estão acontecendo? Olha, eu espero que não atrapalhe, né? Nós estamos muito empenhados, a campanha propriamente dita, ela começa depois de julho, né? 3 meses de campanha. Os vereadores que estarão envolvidos na própria disputa eleitoral vão ter que achar um tempo para continuar
participando da CPI, porque eles assinaram a CPI e a CPI tem que ter esse final, e eu acredito que eu não sou candidato, então eu vou poder trabalhar sossegado nessa CPI. Tá certo, nós agradecemos muito a presença do vereador Carlos Leite, vamos acompanhar todo o processo e depois o relatório final. Fizemos isso com a CPI das obras atrasadas, que vai continuar, o relatório vai continuar, a investigação por quem de direito, pelo Ministério Público, pela Justiça, vai continuar, porque é a função dos vereadores, como você disse bem, não é julgar ninguém, é levantar e dar subsídios para quem de direito, para o Ministério Público, para o Judiciário, e eles sim, em cima dessas informações, poderem trabalhar de uma maneira mais tranquila, e se alguém for culpado, se alguém tiver a responsabilidade, que arque com essa responsabilidade, porque afinal de contas, se colocou como uma pessoa pública, num cargo público, tem as consequências, boas ou ruins. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Carlos Zaino, e quero dizer que a Câmara Municipal, a CPI, os nossos trabalhos como vereador está sempre à disposição, a gente está prestando o melhor serviço possível e queremos que a população tenha esse crédito não só apenas na CPI, mas no trabalho sério que os vereadores desempenham, né? A CPI ela não é restrita somente a esses 7 vereadores. A população pode opinar, pode ligar, pode ter a sua parcela de denúncias e participação, porque é isso que nós estamos fazendo, e o meu papel hoje no mandato do vereador é ter uma parceria muito próxima da população. Tá certo, nós conversamos com o vereador Carlos Leite, do Partido dos Trabalhadores, falamos sobre a CPI do SAI, que acontece lá na Câmara Municipal de Sorocaba. Nós vamos ficando por aqui, semana que vem estaremos de volta com mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET, eu espero todos vocês, até lá.